Vamos lá. A exposição que está aqui fora são dos alunos de fotografia daqui, da Uniswan. O nome deles são Lucas Lisboa, Rodrigo Almeida, Mariana Basílio, Renato Silva e nosso queridíssimo Fernando Salles. Pode bater palmas para eles, que eles merecem. A exposição que está bem aqui na frente é do projeto Peito Aberto, da Andréia do Vale, que estava com a gente aqui ontem, falou, maravilhosa, linda. Já é a segunda vez que ela vem aqui. Muito bacana a fala dela e a exposição das fotografias também. E a exposição que está lá embaixo é da Natália Menezes, que também estava na mesa de ontem. A exposição dela fala sobre juventude do alemão e suas expressões. Amanhã a gente só tem galera de jornalismo. Amanhã vai estar aqui o Flávio Fachel. Uhul! E novidade, o Flávio Fachel ele vai trazer uma banca e ele vai estar vendendo o livro dele aqui fora. E tem o... Gente, eu esqueci o meu papel. Eu esqueci o papel do... Ai, gente, eu bem queria chamar um staff meu, porque eu esqueci um papel muito importante. E, caraca, staff, traz o meu papel, por gentileza. O papel que fala do... Gente, me desculpa, você não estava no roteiro, não. Ai, deixa eu ver se eu lembro. Ai, improvisando, né? Enquanto o papel não chega. Alguém foi buscar? Meu staff lá foi buscar meu papelzinho? Enquanto o papelzinho está chegando, não deixem de seguir quem? A papelaria? Que isso, cara, vocês são muito bons. Opa, meu staff está chegando. Meu staff está chegando. Vou até me preparar para pegar aqui o meu staff. Gente, olha, é inovação. Inovação. Eu estou muito chique, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu estou nervosa. Vem, menino, vem, menino. Estamos muito chique mesmo, gente. Olha isso, ó. Vai pro chão. Ah, garoto! Chegou! E como hoje a gente está falando sobre inovação, esse aqui é o professor Carlos Henrique, que vai falar para a gente... Meu papel chegou, obrigada! Que vai falar um pouco para a gente sobre o Espaço Maker. Vocês desculpem aí, é porque, na verdade, ele é levinho, o papel é muito pesado para ele, aí ele não consegue achar o caminho. Meu nome é Carlos Henrique, algumas pessoas me conhecem aí. Eu sou coordenador de alguns cursos da Uniswan, engenharia elétrica, mecânica, computação, redes, computadores, um monte de cursos. E sou responsável do Espaço Maker, que é ali do lado do restaurante, onde tem impressão 3D, máquinas de corte laser, robótica, drone e o que vocês quiserem fazer lá. Então, na realidade, é um convite para todos que não conhecem. Vale a pena ir lá conhecer. A gente faz troféus, faz gravação de acrílico, corte em papelão, maquetes. E aí está aberto a todo mundo a visitação, fazer alguma coisa lá, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Esse drone é pequenininho, tá? É um drone bem leve. Lá nós temos drones maiores. Só que para pilotar o maior aqui dentro é meio perigoso. Esse aqui é mais seguro. Tá bom? Prazer, obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, gente. Ó, sem mais delongas, vamos dar início aqui a essa palestra. Eu queria chamar a nossa queridíssima professora Maria João. Obrigada, Nívia. Aqui embaixo mesmo. Olá a todos, boa noite. Vocês sabem que eu não gosto de falar muito, mas hoje chegou a minha vez, né? Então, eu preparei uma coisinha aqui assim, para falar para vocês.
Mas, para não esquecer, eu resolvi escrever. Já que a gente está falando de planejamento visual, inovação, né? Eu não queria perder nada. Então, eu queria envolver vocês nos assuntos que ouviremos hoje aqui, assim, e para eles ampliarem nossas percepções e sabermos o que fazer com o conhecimento que vamos adquirir hoje aqui. E aí, para falar para vocês disso, eu lembrei da teoria da complexidade de Edgar Morin. Ela é estudada em várias áreas, mas na educação, Morin diz que quebrar o conhecimento em categorias é uma mutilação que nos leva ao erro e impede que possamos responder às dúvidas que sempre acompanharam a humanidade. O Morin diz que as coisas não são difíceis, só são complexas. Eu falo isso nas aulas para vocês, né? Algumas, né? Então, complexidade não é sinônimo de dificuldade. É complexo porque tem muitas partes envolvidas. Então, nós hoje vamos ter uma parte do conhecimento. E o que é que nós vamos fazer com isso? O que é que nós precisamos fazer? Precisamos perceber o que está ao nosso redor e o que tudo isso implica. Assim, quando conseguimos colocar uma parte no que acabamos de conhecer, no contexto, né, é porque conseguimos ampliar nossos horizontes e alargamos a nossa percepção. É desta maneira que desenvolvemos o pensamento visual. Assim, como eu falo nas aulas de diagramação para vocês, como se a informação estivesse diante de nós e nós entendêssemos o todo pelas partes que nós vamos juntando. Então, nós hoje temos convidados super especiais, que eu estou muito feliz de estar aqui com eles e de ouvi-los. A primeira pessoa que eu vou chamar é minha amiga, já foi minha orientadora, até hoje enche o saco dela, perguntando coisas para ela. Ela é Adriane Figuerola, professora de vocês. Vou ler. Ainda bem que vocês estão sentados, porque o currículo é imenso, não é? Olha. Pós-doutoranda em Estudos Culturais na Universidade de São Paulo, com a pesquisa em Inteligência Artificial e Eleições de 2018 para o governo de São Paulo. Doutora em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense, em 2012. Mestre em Comunicação e Informação. Atualmente é professora do curso de Publicidade e Propaganda da Uniswan. Nós, palmas, né? Porque agora eu vou falar baixinho dos concorrentes, tá? Ela também dá aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing e na Universidade Veiga de Almeida. Não precisam bater palmas. Estou brincando, gente. Vocês sabem. Tem experiência na área de publicidade digital e propaganda política na internet e é vice-líder do grupo de pesquisa Humanitas Digitales, na Universidade de São Paulo. E posso pular para o mestrado em Gestão de Economia Criativa. Pesquisadora com fomento do CNPq, chamada Universal, faixa A, intitulado Impacto da Inteligência Artificial no Desenvolvimento de Campanhas Políticas. Análise das campanhas para as prefeituras do Rio e de São Paulo. É sobre isso que ela vai nos falar, sobre inteligência artificial. Bora. Adriane, palmas para ela. E agora, vou chamar... mas eu vou ler um textinho que eu adorei, que eu pesquisei sobre ele, então vou ler para vocês. As batalhas de rap são uma das manifestações mais tradicionais da cultura hip-hop. Nesses encontros, os rappers se enfrentam e disputam o lugar do melhor rimador da noite. Quem decide o resultado final é o público. Foi com a intenção de levar essa dinâmica para o mundo virtual que Christian, que está ali, criou o B-Rap. Através do aplicativo, pessoas de todo o país podem treinar ritmo, levada e poesia sem sair de casa. Depois de passar pela aceleração do Labora, o negócio ganhou uma nova perspectiva e... Quer saber mais sobre essa história? Vamos perguntar ao Christian Trindade. Está aqui. Lindo.
Obrigada. Sentar onde você quiser. Agora, eu queria chamar a Luísa Delbold, mas vou ler aqui o que eu achei dela também. Eu sou fã dela, tá, gente? E eu nem acredito que a gente está aqui com ela. Eu gostaria muito de saber desenhar dessa maneira, mas vocês vão ver aqui. Então, a Luísa é designer, facilitadora gráfica e de processos coletivos e gestora de projetos criativos. Ela atua com projetos de inovação, sustentabilidade, estratégia, marketing e comunicação. Realiza workshops, cursos, consultorias, projetos customizados e facilitações gráficas. O objetivo que ela coloca aqui no textinho dela, o meu objetivo é me deparar com uma diversidade de temas e tentar simplificá-los, de maneira que todos entendam e possam participar em um fluxo organizado e visual. Vamos receber Luísa Delbold. Obrigada. Vou sentar aqui na frente. Então, vamos começar. Vou passar para a professora Adriane. Boa noite. A minha apresentação? Oi. Ah, está aqui. Vai entrar? Coloca para... Deu rápido. Ali... Ela não consegue mostrar todo? Bota F5. Foi. Então, boa noite para todos. Alguns já foram meus alunos, né? É um prazer estar aqui debatendo um pouquinho de tecnologia, né? Vocês sabem que eu nem gosto de tecnologia, nem trabalho, né, com isso há bastante tempo. Então, trouxe um pouquinho de discussão sobre a questão da inteligência artificial hoje e debater um pouquinho a aplicabilidade dela no marketing e na publicidade, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês de inteligência artificial, de machine learning, de deep learning, de dados, né, e de algoritmos. Na verdade, tudo que a gente faz hoje na internet, a gente gera dados, né? E as empresas, hoje, elas estão realmente pensando nesses dados. Mas eu não falo daqueles dados, né, que são simples, né? Normalmente, quando eu pego dados, eu tenho dados brutos, né, quando eu faço uma mineração de dados. Só que esses dados, eles não podem ficar só nos dados brutos, eles têm que virar informação, conhecimento e estratégia. Então, para pensar na estratégia, eu trouxe uma discussão para vocês aqui, falando um pouquinho que tudo isso que eu vou debater hoje, internet das coisas, inteligência artificial, ela faz parte do que a gente chama de quarta revolução industrial, né, que é a chegada das máquinas, né, que é o debate da internet das coisas entre pessoas e coisas, né, a otimização hoje da internet de tudo. Né, se vocês forem pesquisar hoje, grandes autores já falam que a internet das coisas ela é mais do que das coisas, ela é a internet de tudo. Então, eu vou falar um pouquinho dessa ciência, né, que é a inteligência artificial. Né, ela é uma ciência que estuda as máquinas inteligentes, né, que pensa exatamente na questão de... Ai, gente, eu não consigo falar assim. Me desculpa, posso quebrar protocolo? Eu estou ficando doente aqui de ter que ficar olhando. Tá, então, assim, eu tenho muito mais... Quem me conhece sabe que eu gosto de ficar gesticulando. Né, ficar sentado, para mim, não adianta. Então, vou falar um pouquinho dessa minha pesquisa, né, que é a ideia dessa inteligência artificial, de processar, né, de pensar nesses dados. Né, o que eu posso fazer com todos esses dados que eu estou utilizando? Isso aí, Marquinhos, você sabe que eu adoro ser filmada. Adoro, gente. Então, assim, voltando. Então, a ideia da inteligência artificial é uma ciência, né, que estuda, né, o desenvolvimento das máquinas inteligentes. Né, o que essas máquinas, na verdade, elas fazem? Né, qual é o objetivo dessas máquinas? Então, elas têm o objetivo de processar a informação. Né? Como que elas processam a informação, essas máquinas? Então, a gente fala que ela trabalha exatamente com 4 fases, né, que é a ideia de sistemas. Né? Então, uma inteligência artificial ela pode trabalhar com sistemas de reconhecimento de voz, centrais de atendimento,
né? Ela pode trabalhar com verificação de identidades, detecção de emoções. A parte de emoções, na verdade, a gente vê hoje que a inteligência artificial ela está aprendendo, a gente está debatendo sobre essa questão emocional, né? Se a gente for pensar até o título da minha palestra, eu falo que inteligência não é só ficção, né? Que é mais do que isso. Porque se a gente for pegar lá nos anos 2000, quando vieram os primeiros filmes, né, final dos anos 90, né, sobre inteligência artificial, a gente vê exatamente que era pensada na questão do robô, né? Inteligência artificial, as pessoas pensavam que era robô, e não é mais só isso, né? Hoje você tem a aplicabilidade da inteligência artificial para publicidade, para marketing, para o jornalismo, né, para as áreas médicas. Então, até trouxe vários exemplos para vocês verem aqui de como eu posso aplicar a inteligência artificial, não só hoje na questão da robótica, mas eu ir além do que isso, né? Porque a inteligência artificial não se resume a robô, né? Ela pode ser realmente um software, e esse software ele vai aprender com outras técnicas, né? Quem são essas técnicas? Então, a gente fala da machine learning, do deep learning, dos algoritmos, né? Principalmente os algoritmos neurais, né, que são os algoritmos que trabalham muito similares ao cérebro humano, né, que são aqueles algoritmos que entendem as experiências e as histórias. E é isso que muitas marcas estão fazendo hoje, né? O que elas estão usando a inteligência artificial? Então, elas conseguem entender o que a gente faz, né, nas redes sociais, porque tudo que a gente faz nas redes sociais, gente, é dado. Mas não são os dados das métricas, são os dados, né, que a gente fala mais complexos, são dados profundos. Quem me ajuda a entender esses dados profundos, né, é o quê? É a Deep Learning. O que é essa Deep Learning? É exatamente o aprofundamento que vai ensinar a máquina, né, que é a Machine Learning, a aprender sobre as informações dos meus clientes ou dos meus pacientes, se for para a área médica, ou se for uma startup que quer entregar vidros, né, que são vidros mais duráveis. Então, posso ter uma inteligência que vai lá e vai ficar quebrando o vidro, né? Tem uma startup americana que fez isso, que ela tinha uma inteligência que ia quebrando o vidro para ver as formas que quebrava o vidro para criar um vidro realmente que desse segurança para as pessoas. Então, na verdade, a inteligência ela vai aprendendo, mas todo esse aprendizado vem como? Vem a partir do algoritmo, né, que faz, né, esse aprendizado profundo, não é um aprendizado superficial, é um aprendizado realmente que você vai entendendo os detalhes, exatamente para a inteligência artificial te entregar a informação correta, né? Então, eu trago aqui para vocês... Ai, não estou... A questão da Gal, não sei se vocês viram essa semana, né? Viram? Que a Gol lançou o robô da Gal, né? Esse atendimento aos clientes. Essa inteligência artificial ela já tem alguns anos, né? Mas agora ela virou um robô, que ela está lá no aeroporto de Guarulhos, né? Que é exatamente para atender o cliente. Essa experiência de robô, quem está acompanhando os Jogos de Tóquio deve ter visto que, na verdade, para os Jogos de 2020, Tóquio está sendo todo preparado por inteligência artificial. Tem uma startup americana que já criou um manual do anunciante, e o manual do anunciante está pensado exatamente só no uso de inteligência. Uma das inteligências vão ser robôs que vão estar espalhados pela cidade para ajudar, né, as pessoas se entenderem dentro de Tóquio, que é bastante difícil. Os japoneses não falam inglês perfeitamente, o inglês deles é bem complicado de entender. Então, a solução foi exatamente pensar robôs que ajudassem as pessoas a se locomover pela cidade, né? Depois, eu tenho a Bia, que todo mundo conhece, né? A Bia é uma inteligência artificial que é do Watson, né? O software utilizado na Bia é o Watson. Esse software do Watson foi bastante trabalhado por anos, né? Demorou bastante a entrega da Bia, porque, na verdade, você teve que ter um banco de dados gigantesco. A mineração de dados da Bia foi muito grande, porque a gente tem muitos estados, e cada estado tem a sua particularidade, né? A gente tem sotaques, como eu, né? Como ela também tem. Vocês vão ver que hoje vai ter uma dupla gaúcha aqui, vocês vão sair falando gaúcho. Então, assim, realmente, ela deve ser pensada em vários, né, para vários estados, que cada um tem uma forma de falar, tem expressões diferentes, fonemas diferentes. Então, tudo isso foi levado em conta. Então, a Deep Learning dela, né, que é esse aprendizado profundo que entrega para a Machine Learning todo esse conhecimento, teve que ser muito bem trabalhada para entregar para o cliente uma resposta.
Claro que muitas pessoas falam, mas a inteligência artificial não funciona, ela não faz para mim o que eu estou pedindo. Gente, é inteligência artificial, ela não é inteligência humana. Então, se nós mesmos, humanos, a gente vai aprendendo, artificial também. Por quê? Porque ela está trabalhando com o que a gente chama de algoritmos neurais. O algoritmos neurais vai discutir o que a gente vai debater e vai procurar as experiências, as histórias das pessoas. Então, se ela não vai entregar, daqui um dia ela vai entregar, porque ela vai aprender sobre isso, né? Aí a gente tem, um pouquinho aqui, esse aqui foi bem conhecido, teve um debate bem grande sobre essa inteligência. Foi uma inteligência feita por um paranaense, que ele perdeu a filha, e ele criou um robô inteligente para detectar infecções dentro do hospital, né? Então, o que ele fez? Ele cria exatamente para separar as pessoas, para que outras pessoas não peguem infecções. Então, essa inteligência, ela foi comentada, acho que elas têm uns 2 anos, né, que foi uma das primeiras inteligências aqui no Brasil, na área de saúde, né. A gente tem essa aqui, que foi bastante discutida, que é a TAI, da Microsoft. Não sei se vocês lembram, que a TAI ela foi uma inteligência que ela foi homofóbica, foi nazista. Por quê? Por que será que ela foi isso? Por causa dos usuários. A própria Microsoft, quando ela entrega essa inteligência, que dá esse problema todo, a presidente, ela fala, ó, o vice-presidente do Brasil fala, olha, a culpa não é da gente, a tecnologia foi bem feita. O problema é que quem faz a inteligência funcionar são as pessoas. E as pessoas tornaram a inteligência assim, né? Porque a gente vai usando a inteligência e ela vai aprendendo com as pessoas, e ela vai se adaptando às pessoas. Quem vê Black Mirror aqui? Vocês viram o Watch do Black Mirror? Né? Então, é isso. Ele foi aprendendo, conforme ela ia dando para ele dados, né? No início, ele falava com ela superficialmente, né? Quando ela aceitou ter a inteligência. Depois, o que ele fez? Ele pediu para ela, se ela quisesse mais dados, que ele falasse melhor com ela, que ele desse dados. E aí, esse dado, gente, o que vai gerando dentro da inteligência? Vai gerando o que a gente chama de informação, né? E essa informação vai gerando o quê? Conhecimento para a inteligência, para gerar a estratégia. No caso da inteligência, a estratégia é a entrega do que você está pedindo. Por exemplo, eu vejo aqui, né, dentro de dados, eu pergunto para vocês, quantas pessoas tem aqui? Vocês falam 200. Se eu colocar como dado 200, não me diz nada, né? Se eu for minerar um banco de dados e eu pegar o número 200, não vai me dizer nada. Mas eu preciso saber a informação desse dado, né? Aí vocês vão dizer, não, tem 200 pessoas, vocês já estão me dando a informação. Aí eu vou precisar, não, mas eu preciso de mais. Aí vocês vão me dizer, 200 pessoas, estudantes de publicidade, jornalismo e marketing. Aí o que vocês estão gerando para mim? Conhecimento. E o que eu vou fazer com tudo isso? Eu vou pensar em estratégias para alcançar vocês. Se eu sou uma empresa que eu quero vender livros para vocês, eu vou pensar que tipo de livro eu posso vender. Claro que vão ser livros relacionados à área de comunicação e marketing, né? Por quê? Porque eu já tive esse dado, né? Se vocês forem ver a Amazon agora, deixa eu ver. A Amazon agora falando dessa... Vou passar aqui que já... Da Alexa, alguém está acompanhando? Alexa, o Google também, né? Então, o que a Amazon está fazendo? A Amazon, o Google, o Facebook são os maiores donos de dados. Eles são mais ricos, gente. Dado hoje vale muito mais que petróleo. Por quê? Porque eu penso estrategicamente, eu entendo, eu hipersegmento, a gente chama isso de hipersegmentação. Eu consigo entender o que o cliente quer, como ele quer, onde ele está, para entregar a estratégia para ele. O iFood, o que vocês acham que são as estratégias do iFood? É por quê? A novela, quem acompanha a novela? Olha a quantidade de dados que a gente fornece para o iFood. A gente está num lugar, o iFood entende o que a gente gosta de comer. Aí vem o push notification. Então, isso são todas estratégias que são pensadas exatamente porque a gente vai construindo dados, a gente vai dando dados, né? Eu estava lendo uma entrevista do Jeff Bezos, e ele fala, Jeff Bezos, o CEO da Amazon, e ele fala exatamente que ele pensa no cliente. Porque as pessoas começaram a criticar o valor da Amazon Prime. Pô, R$ 9,90? Eu pago só para o Netflix R$ 21,90, né, uma tela. Aí a Amazon vem com R$ 9,90 te oferecendo vários produtos. Aí ele falou, eu penso no cliente.
Por quê? Porque a estratégia do Bezos está nos dados. Ele entende o que os clientes vão consumir, ele vai mandar e-mail marketing, ele vai personalizar as páginas, né, dos clientes, vai mandar, tipo, eu estou vendo o filme, daqui a pouco ele manda uma outra dica de filme. Por quê? Porque ele está nos monitorando. Ele entende o que a gente está consumindo. E aí, essa informação, né, toda que ele vai tendo, ele vai gerando conhecimento para ele, que vai gerar em estratégia. Então, a Amazon, eu sou fãzona dela, que eu acho a maior estratégia de marketing, desde os anos 2000, é pensada por ele. Né? Eu acho que ele é um dos gigantes do Vale do Silício que realmente está entregando inovação para a gente. Tá? E a Alexa, ela é mais do que isso, né, gente? Ela não é só uma inteligência artificial. Ela é uma internet das coisas. Né? O que é essa internet das coisas, ou internet de tudo? Exatamente a conexão. Né? A gente chama que é a Tor-rede. Uma teoria, né, que se debate, que é exatamente o quê? São pessoas conectadas às coisas através de aplicativos ou de outros aparelhos. Né? Então, é isso. O Jeff Bezos está realmente pensando nessa inovação. Hoje, ele tem, né, eles fazem várias experiências. A própria experiência dele, né, de comprar vários robôs para pensar na logística de entrega dos produtos. Né? Ele detectou que as pessoas reclamavam que não tinha... Ai, queria água. As pessoas reclamavam que não tinha... que os livros estavam sendo entregues errados. O que ele observou? Ele observou que estava sendo entregue errado exatamente porque era muita informação. Né? Eram muitos livros, muitas estantes. Ele foi lá e botou várias inteligências artificiais, que são robôs. Né? Não sei se vocês já viram. Ele entra embaixo da estante, ele leva a estante onde está o livro, ou onde está o objeto que a pessoa comprou, até o cara que separa o produto, e aí ele embala o produto e envia. Então, ele pensou até na logística dele através de uma inteligência artificial. Né? Então, para vocês verem, a inteligência artificial, na verdade, ela é pensada para novos negócios, ela é pensada para o marketing, ela é pensada para a publicidade, para a construção de notícias. Eu não coloquei aqui, mas a Globo, até comentei com o Alexandre uma vez, que a Globo está com a Aida. Vocês sabem quem é a Aida? Não? Já ouviram falar da Aida? Não? A Aida vai ser a primeira âncora robô do Jornal Nacional. Ela foi apresentada numa conferência na Holanda, exatamente que ela vai substituir, né? Vai substituir o humano, tá, gente? Eu não acredito nisso, porque eu acho que toda estratégia precisa do humano para entender se realmente aquela estratégia vai estar certo. Né? Você tem o dado, mas a máquina não tem a experiência, né? Ela não tem experiência com o mercado, ela não entende de cultura, ela não entende de sentimento, ela não entende de emoção. E esse é o nosso papel. A gente realmente tem que estudar, a gente tem que entender essa nova área de ciência de dados, mas a gente tem que não ficar com medo. A gente tem que correr atrás, porque a tecnologia está aí, ela está invadindo nossos espaços, mas a gente não vai ficar atrás. Tá? Eu sempre falo, que é meu aluno aqui, eu sempre digo isso. É apavorante? É. Né? É muito apavorante. É assustador o que a gente tem de evolução. Né? Tipo, se você pegar, em 2004, a gente tinha só o Facebook, e a gente não tinha nem smartphone, praticamente. Hoje, a gente tem uma inteligência artificial que está comandando a gente. Eu quero falar com a Siri, eu esqueci meu telefone, eu falo com ela. Né? Tipo, esqueci o número de alguém, eu falo com ela, vai lá e vai ligar para mim. Eu quero botar numa agenda, digo, Siri, coloca na minha agenda que amanhã eu tenho médico. E a Siri vai montar toda a minha agenda. Então, assim, isso é assustador saber que antigamente a gente tinha um papelzinho, né, uma agenda de papel que a gente anotava, e hoje não. Hoje tem uma inteligência artificial que ela faz, né, tudo para mim. Se eu precisar, tipo, Alexa, você fala, Alexa, toca a música para o meu filho ninar, ela vai tocar uma música de ninar. Mesmo você não tenha dito que é uma criança. Por quê? Porque ela vai ver as suas experiências que você tem na sua casa, como ela vai estar conectada em várias coisas suas, principalmente no seu celular também, você pode colocar pelo aplicativo, ela vai identificar e ela vai te entregar essa estratégia. Ela vai saber tudo no início? Não, que nem a Siri, ela não sabia. Hoje a Siri me fala, para você chegar em bom sucesso, você vai demorar tantas horas. Por quê? Porque ela já aprendeu pelo meu GPS que hoje é o dia que eu venho para bom sucesso. Deixa eu botar aqui. Aí a inteligência do Google, né, Google Home,
O Google não é ficar atrás, né, gente? Então, o Google Home também está com uma inteligência artificial, exatamente. A do Google eu conheço menos, a Alexa ela é mais antiga, né? A gente conhece mais a Alexa, ela chegou no Brasil agora, né? Tem pouco tempo, porque ela teve que ser toda traduzida, toda pensada para o português, aquilo que eu falei para vocês. Né? O banco de dados, o deep learning dela tem que ser bastante, né, pensado para o nosso idioma, traduzido. Então, ela está chegando agora. E aí, a ideia que eu trouxe aqui para vocês é exatamente pensar essa questão da inteligência artificial no mercado, né, como eu realmente posso usar, né, principalmente nesses dados, gente. Dado é tudo que a gente trabalha, mas eu tenho que cuidar como eu vou minerar esses dados. Né? A gente está discutindo muito a questão dos dados abertos, né, que é um outro debate, que eu tenho diferença entre dados abertos e dados privados. Dados abertos são dados que o governo pode abrir, ou que bibliotecas, Arquivo Nacional, pode disponibilizar para as pessoas utilizarem. Né? Então, o que acontece? Nesses dados abertos, tem que cuidar da questão de segurança também. Né? O que as pessoas têm que pensar na questão ética também, né? Como as pessoas estão usando esses dados. A gente fala de estratégia, que ajuda as estratégias, mas eu tenho que pensar de toda forma que eu vou usar. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi pensada depois do caso Cambridge e Facebook, né? Cambridge Analytica e Facebook. Então, tem que realmente pensar, vou usar dados? É legal dados, mas como que eu vou usar esses dados? Até que ponto eu vou usar esses dados? As pessoas estão me permitindo usar esses dados? Não sei se vocês sabem que o governo, né, o nosso presidente, quando ele liberou essa nova lei, que foi aprovada a nova lei, ele pediu para ter algumas restrições nas leis. Então, as empresas que forem utilizar dados, elas têm que ter pessoas especializadas em dados. Então, ela vai ter que ter gerente de dados. Ela vai ter que ter... São 4 funcionários especializados que vão trabalhar só com essa área de dados. E nós temos que liberar o uso dos nossos dados. Né? Porque senão vai ser assim, vai ser um festival de dados. Não é bem assim que acontece. Então, como a gente está vivendo realmente na era dos dados, e que dados está valendo milhões, eu tenho que cuidar exatamente a forma de uso desses dados. Né? Então, acho que era isso que eu queria discutir com vocês. A Val me falou 20 minutos, eu preparei 20 minutos. Então, não sei se alguém quer perguntar, se pergunta depois. Depois? Então tá. Obrigada e uma boa noite a todos. Obrigada, Adriane. Acho que nessa semana a gente viu, acho que o penúltimo episódio do Greg News, né? Ele falou sobre isso na intimidade, né? Mas aí assustou todo mundo. Você deixou todo mundo tranquilo aqui, né? Não se assustem, mas cuidem dos dados, né? Vou pedir agora que a Luísa fale com a gente, porque depois eu vou explorá-la, né? Depois da palestra dela, e pedir que ela desenhasse a fala do Christian ali naquele flip chart que está ali, tá? Então, a Luísa vai falar com vocês. Oi, gente, boa noite. Eu vou explicar primeiro como que funciona, né, o trabalho da facilitação gráfica, e aí eu vou mostrar o porquê que eu não vou fazer a fala do Christian. Para vocês entenderem no detalhe o que envolve o serviço de facilitação gráfica. Não sei, alguém aqui já ouviu falar nesse assunto? Alguém já ouviu esse tema? Quando eu achei interessante, assim... obrigada, querida. A fala da Adriana, né, trazendo toda a parte de inteligência artificial e machine learning, e o que eu vou trazer aqui para vocês é papel e caneta. Então, eu acho que vai ser legal depois o nosso bate-bola, né, nesse sentido. Então, eu vou começar com como que tudo começou. E eu poderia dizer que foi um momento super glamouroso, mas vocês podem ver que eu estou assim, ali agachada, morrendo de vergonha, e, enfim, no meio do aterro do Flamengo, com alguns amigos, num cartaz no chão, na grama, tentando desenhar o que estava sendo falado naquele momento. A facilitação gráfica, na verdade, quando até contei isso um pouco antes na entrevista. Quando eu estava ainda no colégio, eu tinha aula de filosofia, de história, de geografia, biologia, e eu tinha muita dificuldade de absorver o conteúdo, né? Então, o professor falava,
naquela época, né, não tinha toda a tecnologia, os recursos visuais que a gente tem hoje. Era quadro e, assim, texto e tchau, se vira. Então, e como eu sou muito visual, eu tinha dificuldade de entender o que estava sendo falado. E aí eu ouvia o professor, a professora, e ia já anotando e desenhando tudo, e fazendo esquemas visuais, mapas mentais, que me ajudavam a absorver melhor esse conteúdo. Então, eu já gostava de fazer isso no colégio. Nunca imaginei que isso poderia ser um serviço, né? Aí eu fiz a faculdade de design, e aí depois, passaram alguns anos, lá por 2012, 2013, eu vi uns vídeos na internet de uns desenhos, de um pessoal desenhando enquanto falava, tinha aqueles videozinhos que ia, né, vai se explicando e tal. Falei, eu acho que eu sei fazer isso, que legal e tal. Isso foi em 2012. Aí, em 2015, foi quando eu ainda estava trabalhando em agência, quer dizer, 2014 eu estava trabalhando em agência, e aí eu comecei eu conheci um pessoal aqui do Rio, que tinha um estúdio de design e que fazia isso. E aí, até foi quando eu conheci eles numa casa colaborativa, então era um pessoal que estava trabalhando com inovação e bem coisas disruptivas. Aí eu falei, eu acho que eu sei fazer e tal. E aí esse dia foi exatamente isso, assim, eram algumas pessoas que estavam se encontrando para falar de um projeto futuro que eles queriam fazer. E aí eu fui, assim, bem despretensiosa, começar a desenhar ali o que eles estavam falando. Então foi um pouco assim como as coisas começaram. Mas eu acho importante também falar da questão da facilitação gráfica, que a gente trabalha muito com desenho, né? E é uma habilidade que, ao longo da vida, a gente vai meio que perdendo, né? Deixando muito de lado, porque, não sei, acho que na cultura atual não é tão valorizado. E, na minha visão, eu entendo que é uma ferramenta super potente para absorver conteúdo, compreender, aprendizado, tudo mais. E aí eu acho que é importante falar aqui desse resgate, né, dessa técnica que é super, super antiga e que todo mundo sabe fazer, porque quando a gente é pequeno, todo mundo desenha, todo mundo se arrisca. E aí o que eu acho que é válido de falar é que o desenho, na verdade, se tu me perguntar hoje e eu olhar algum desenho meu, eu vou achar tudo horrível. Mas eu tenho coragem de, mesmo não gostando tanto quanto eu acho que poderia ser, continuar fazendo. Então, assim, aqui claramente minha postura é tipo assim, eu estou morrendo de vergonha e me sentindo super mal de estar fazendo. E até hoje isso acontece, porque é expor uma coisa que tu está ali, assim, te entregando, sabe? Então, eu acho que o primeiro desafio de pensar como se comunicar visualmente é vencer o julgamento, seu próprio julgamento, né? E entender que a gente vai melhorar com o tempo. E, para começar, é assim mesmo, é desse jeito, e aí, aos poucos, a gente vai melhorando. Que nem a Adriana estava falando. Quando a Siri começou, ela também não sabia nada. Então, assim, o primeiro passo para começar, né? Então, o que eu achei interessante também, quando eu falei com a João e tal, que ela me chamou, ela falou assim, porque a gente vai falar sobre inovação e tal. E aí eu acho interessante fazer esse gancho, né, de compreender o que é inovação, né? Porque tem todo um mito de, inovação é tecnologia. Gente, inovação é fazer alguma coisa de um jeito diferente do que já estava sendo feito. Então, entender como repensar processos, como utilizar os dados de uma maneira diferente, como fazer rap de um jeito totalmente disruptivo, é inovação, né? Então, a facilitação gráfica acaba ajudando muito na parte de comunicação. Então, como que a gente faz comunicação hoje em dia? Então, um exemplo bem clássico. Eu vou numa reunião e a gente tem várias pessoas numa reunião, 15 pessoas decidindo um planejamento. E aí está todo mundo lá falando um monte de coisa, não tem um fluxo claro, e todo mundo sai de lá entendendo, cada um entende uma coisa. A facilitação gráfica ajuda muito nesse processo de compreensão, porque a comunicação mensagem enviada, não necessariamente é mensagem recebida. É importante de checar. E aí, tendo um painel visual que confirme isso, né, que tu tem ali uma referência, ajuda muito na compreensão de alinhamento, né? Então, um dos principais usos é em palestras,
que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, tem uma pessoa que está falando, e aí a facilitação gráfica vai estar ouvindo essa única pessoa e fazendo um resumo visual disso, né? Então, é um serviço um pouco mais fácil, porque é de um para um, né? Então, não tem interação. Então, é isso que é diferente. E aí, nesse caso de palestra, o que eu acho que é interessante também de falar é que quanto mais rápida a palestra, mais difícil é. Porque as pessoas falam muito rápido e 20 minutos é tipo o caos na Terra. A melhor coisa que tem é fazer palestra de 1 hora e meia, porque a pessoa vai elaborando o conteúdo. Aqui a gente tem que ser muito rápido, muito objetivo, e aí uma coisa vai puxando a outra e tudo mais. Então, não é tão efetivo, né? E aí o outro formato de serviço que a facilitação gráfica se encaixa super bem é na cocriação, que é isso, vamos juntar todo mundo e fazer um planejamento, vamos juntar várias pessoas e pensar um projeto, vamos, assim, enfim, qualquer coisa que a gente possa criar juntos, a facilitação gráfica pode ajudar bastante. E aí é mais desafiador, porque o processo acaba... eu falo uma coisa... a João falou outra e a gente não está concordando. Então, a facilitação gráfica, nesse momento, tem que estar muito atenta para entender daquilo tudo que foi falado, o que é que está sendo decidido, o que é que está sendo realmente que todo mundo concorda, né? Então, é um outro tipo de serviço, né? E aí, o que acaba gerando a facilitação gráfica é isso, é um resumo visual do que foi falado, do que foi apresentado, e isso ajuda muito, porque, por exemplo, eu já fiz vários serviços, né, de facilitação gráfica para palestras. Então, vai ter o dia o dia da inovação. A semana inteira vocês estão pensando como que vocês vão registrar esses conteúdos em várias mídias, né, para passar isso adiante. Então, tem uma pessoa filmando, tem 2 pessoas tirando foto, tem a galera lá atrás da rádio, tem gente que faz as redes sociais. E a facilitação gráfica é uma maneira de passar esse conteúdo, né? Então, vamos combinar que, assim, se eu mandar esse PPT, ninguém vai abrir. Então, se tu pegar simplesmente em um painel e puder ver tudo que foi falado, ou os highlights, né, as coisas principais, isso ajuda muito. Quem estava na palestra, bate o olho e pensa, nossa, isso eu lembro que ele falou tal coisa, que ela falou tal coisa. Ou quem não estava, consegue olhar e dar uma entendida no que foi dito, assim. Então, é um recurso que é super válido, né, para esses grandes eventos que tem muitas coisas acontecendo e que precisa disseminar essa informação. A outra coisa que é uma vantagem é organizar essas ideias. Então, esse exemplo aqui era um workshop da L'Oréal, que eles estavam todo mundo conversando um monte de coisa e dando ideia de produtos novos e tudo mais. E aí eu fiz um painel que era um resumo dos principais insights que eles estavam falando ali. Porque uma pessoa dava uma ideia, a outra complementava em cima. E aí isso já criava alguma coisa que então vamos fazer um produto desse jeito, tal coisa, não sei o quê, embalagem tal, nananã. Então, isso tudo, se tu deixar solto, a informação se perde, exatamente. E dá para ver lá atrás, tem um cavalete cheio de post-it. Também não fica tão visual, tão organizado, quanto um desenho, com imagens, com palavras-chave e tudo mais. Então, é uma maneira super rica, né, de organizar ideias e super simples também, porque acredito cada vez mais que inovação tem que ser simples, né? Além disso, é super didático. Então, isso aqui é um livrinho que a Endeavor fez para as mentorias deles de Scale Up. Então, eles selecionam algumas startups e aí eles têm mentorias, são 5 encontros de mentoria, cada dia tem algum tema específico. Aí eu fui nos encontros e fui registrando tudo que estava sendo falado, e no final os empreendedores ganhavam um livrinho com tudo que foi dito, né, para eles terem isso com eles como tipo um guia, né? Então, é mais uma aplicação que pode funcionar. Além disso, gera muito engajamento, né? Então, esse curso aqui era um curso da Sputnik, que é da Perestroika, que eles estavam fazendo para a Abbott, e eles estavam justamente falando sobre a cultura de inovação dentro da empresa, porque a empresa quer justamente entender como é que os funcionários podem ser mais inovadores e tudo mais. Então, eles contrataram 8 aulas, cada aula era um tema diferente, que abordava inovação.
E aí eu fui acompanhando todas as aulas para ter esse registro, porque ninguém vai olhar um PPT de 200 slides, assim, tá, foi muito legal essa aula do fulano. É claro que se tu quiser aprofundar e pegar especificamente aquela tabela daquele slide, tu vai atrás. Mas é bom, como até a Adriana estava falando antes, hoje em dia é muito, muito, muito dado. A gente precisa entender o que é que importa para a gente, né? O que é que faz mais sentido, como é que a gente pode, do dado, virar informação e aí virar conhecimento. Então, a facilitação gráfica ajuda muito nisso também. E aí gera mais engajamento dos próprios funcionários, que ficam lá, tiram foto, aí depois mostram em casa, e aí ficam pensando aquilo, tem um conteúdo que eles guardam para eles, né? Então, outra coisa que eu queria assim, falar aqui, que é muito importante para conseguir ser um bom facilitador gráfico, é saber ouvir as pessoas. Hoje em dia, a gente está com muita dificuldade de, eu acredito, né, não sei, mas de ouvir. Então, e é ouvir assim, de coração mesmo, ouvir sem preconceitos, ouvir cada palavra que aquela pessoa está falando, sabe? A gente se distrai muito facilmente, tem celular tocando, coisa acontecendo, 1000 coisas, né? Então, quando tu está no momento de fazer esse exercício, é super importante, assim, porque tu está ouvindo cada frase que aquela pessoa está falando e tentando entender o que é a coisa mais importante que aquela pessoa está falando, que tu pode desenhar, né, representar visualmente sobre aquela ideia, né? Então, isso é super importante. A outra coisa é organizar. Então, aqui dá para ver um pouco melhor como que o processo da facilitação gráfica acontece, pelo menos a metodologia que eu uso, né? Eu tenho cada vez mais entendido a importância de trabalhar em dupla nesse processo. Então, existe uma pessoa, que é a pessoa que fica focada somente em ouvir e anotar os principais insights em post-its. E aí, a outra pessoa, que é realmente o facilitador gráfico, pega esses post-its e aí eu faço primeiro a lápis e depois eu passo a caneta. E aí eu pego os post-its e as principais ideias dos post-its e vejo como é que eu vou desenhar isso aqui, quais são as conexões que existem entre essas ideias. E aí a pessoa fica realmente preocupada em fazer um layout bonito, em que o desenho fique legal e que enfim, ideias fiquem mais organizadas realmente nesse painel, né, no papel. E aí depois é finalizar, ou seja, passar a caneta, pintar, apagar o que já aconteceu e tudo mais. E isso tudo acontece muito rápido. A gente sempre acha que vai morrer do coração no meio do negócio, e aí acha que não vai dar tempo, e às vezes realmente não dá tempo, e a palestra acaba e a gente não terminou. Então, assim, é isso, é tipo bem expositivo, é bem assim, meio estressante, mas ao mesmo tempo super desafiador, porque tu tá naquele negócio assim, ouvindo o mais assim, claro possível, tentando entender como é que aquela informação pode ser passada de um jeito que seja objetivo, claro, visual e que agregue a vida das pessoas, né? Então, o que eu entendo que é importante de ter para ser um facilitador gráfico, uma facilitadora gráfica, é foco. E, enfim, hoje em dia a gente sabe que é cada vez mais difícil, porque tem muitos estímulos, mas foco. Calma, então não panicar, é importante. E entender que, em algum momento, é isso, assim, a gente erra. Eu já errei muitas vezes. Tem como consertar e errar coisas bizarras, do tipo errar português, errar... comer uma palavra, comer uma letra na palavra, desenhar e acabar o papel. 1000 coisas podem acontecer, sabe? E isso, o erro, ele não é ruim, ele é para a gente aprender, entendeu? Porque tu erra uma vez, depois que tu erra, tu aprende aquilo e entende como melhorar. Então, isso é bem importante. E sim, é necessário, sim, ter algumas técnicas de desenho, mas eu acredito que qualquer pessoa sabe desenhar e que qualquer pessoa consegue descobrir um estilo próprio. Então, eu sigo vários facilitadores gráficos no Instagram. Se vocês seguirem a hashtag ou Graphic Recording em inglês ou facilitação gráfica, vocês vão ver que tem assim muitos estilos. Então, tem gente que desenha de palitinho, tem gente que só faz lettering, tem gente que faz pessoas perfeitamente,
tem gente que... Tem todo tipo, sabe? E eu acho isso muito legal, porque tu pode te expressar do jeito que tu quiser. Então, não tem um certo ou errado. O importante é passar uma informação de um jeito visual, claro, objetivo. E isso pode ser feito de muitas maneiras. É criar o teu estilo e seguir adiante, sabe? Pode ser colorido, pode ser preto e branco, pode ser várias coisas. Então, é um pouco isso. E aí, o principal recado que eu queria deixar para vocês é: comecem. Se vocês têm vontade de entender mais sobre isso, vocês podem começar colocando um vídeo em casa e tentando fazer em uma folha A4, uma folha A3, um resumo, e levar uma cartolina para algum evento e tentar fazer, num evento de algum amigo, de alguma amiga, e aí ir fazendo isso dentro de uma rotina, né? Até tentar organizado, tipo, pegar um texto e tentar transformar esse texto em alguma coisa visual. Então, é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Luísa. É aquela tal da hierarquia de conteúdo que a gente fala nas aulas, né? Tem uma ali, Milena, tem outra ali, que eu sei que gosta, que os cadernos são assim também. Conheço, já sei quais são os que gostam dessa arte. Então, agora eu vou passar para o Christian para falar sobre a startup dele. Olá, muito boa noite a todos. Queria começar agradecendo aqui a presença de todo mundo que veio prestigiar aqui os palestrantes, que veio prestigiar a Uniswan aqui na Unicom, nesse evento, que é sempre muito importante estar trazendo conteúdo de qualidade todo semestre, e não só para o curso de comunicação, mas para todos os outros cursos aqui da faculdade. A Unicom sempre está trazendo um conteúdo que vem agregar todo mundo. Eu espero que eu consiga agregar para vocês, tanto quanto vocês agregam para mim. A presença de vocês é muito importante aqui, eu fico muito feliz de participar. Tá bom? Então, eu queria começar assim, agradecendo todo mundo. Obrigado. Vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer que eu sofri um acidente. Eu fui amarrar o meu sapato e o meu pescoço travou. Então, para eu virar para um lado e para o outro, eu vou virar assim, ó. Virar para cá, e aí eu vou virar para cá. Porque senão vai ficar meio difícil. Vamos lá. O meu nome é Christian Trindade, tá? Eu tenho 25 anos e eu sou fundador do BeRap. Tá bom? O que é o BeRap? O BeRap é uma plataforma de batalha de rimas online. Eu não sei se todo mundo aqui conhece Batalha de Rimas, mas eu acho que muita gente aqui já viu o filme do Eminem. Então, é nessa vibe aí. E a missão do BeRap é trazer o que acontece no ambiente físico para o ambiente virtual. A gente conecta as pessoas de todo o Brasil e permitem que elas batalhem um com os outros, enquanto outras pessoas assistem e votam ao mesmo tempo. Isso é muito interessante. Além de falar do BeRap, eu vim falar um pouquinho sobre o ecossistema de startup do Rio de Janeiro no geral. Eu trouxe algum material para falar sobre, algum conteúdo. Eu tive um problema com o meu computador, não consegui trazer slide, mas ia ser só... Oi? Baixaram o vídeo? Tem quanto tempo ele? Eu não lembro. Você pode passar, pode passar. Então, eu sempre escutei hip hop, sempre escutei rap, desde os meus 9 anos de idade. E eu conheci o meu sócio na faculdade. Eu faço publicidade, ele marketing, ele consumia muito batalha de rima. A gente fez um blog falando sobre batalha de rima, a história do hip hop, os campeões nacionais das batalhas de rima, esse tipo de matéria no geral. E logo depois a gente falou, vamos tentar fazer alguma coisa online de batalha de rimas. Quando um amigo mandou um edital pra gente, ele falou, cara, esse edital tem a cara de vocês, porque era um edital voltado para iniciativas que têm um tipo de impacto cultural. A gente sabe que o rap e o hip hop, eles têm esse impacto cultural. O que mais chamou a nossa atenção foi isso, foi o match que deu com o nosso projeto. As batalhas de rima são 2 MCs, são artistas, que eles ficam num palco ou numa roda e eles rimam um contra o outro. No final das contas, a plateia vota em quem achar que foi melhor. Mergulha de cabeça, é tsunami no Japão.
O BeRap é um aplicativo de batalha de rimas, online. A gente busca trazer a experiência das batalhas de rima física para o ambiente virtual. E a gente gamifica essa experiência também. Por isso que nossos torneios são em tempo real. Então a gente trabalha com um sistema de níveis, por exemplo, quando um MC derrota o outro, ele ganha uma certa experiência e sobe de nível. E a gente recebe uns feedbacks bem legal com o BeRap, que a pessoa tem um estímulo para fazer isso e consegue fazer isso de forma um pouco mais fácil. Ele acessa, ele rima, ele vota, ele conhece outras pessoas. Já teve pessoas que se juntaram pelo BeRap, se conheceram, formaram um grupo de rap e lançaram músicas. Atualmente a gente está chegando a 600 usuários ativos e mais de 1000 downloads na Play Store. Quando a gente começou, a gente viu que tinha a possibilidade disso ser um negócio. A gente mapeou algumas formas de monetizar isso. Hoje é duas, é a venda de créditos dentro do aplicativo, é a moeda virtual, que a gente chama de Rapcoin, que são as moedas do jogo. Você consegue comprar itens, participar de mais torneios, porque participar de torneios você gasta uma certa quantidade de Rapcoin. E a segunda forma que a gente está hoje usando no aplicativo é a publicidade. Hoje a gente já vende as moedas, já temos feito algumas vendas e a publicidade já tem dado retorno. Uma das coisas que a gente mais tem aproveitado é o networking. A gente conheceu muita gente interessante, fechamos parceria com uma das casas de show tradicional aqui do Rio de Janeiro, onde a gente vai fazer ações pontuais em show de rap para divulgar o aplicativo lá. Isso a gente conseguiu aqui, conhecemos mentores, investidores que conversam com a gente, que gostam da ideia. Então aqui o Lab, o Oi Futuro, proporcionou pra gente esse contato, networking pra gente é essencial. Então, pessoal... Então, pessoal, esse foi um vídeo uma entrevista que eu dei para o Oi Futura, que foi uma das acelerações que a gente participou. Eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi a experiência da aceleração também, mas continuando, eu vou falar no geral, vou dar um pouco do meu depoimento sobre o que eu passei no BeRap, alguns desafios de startup no geral, o que é uma startup, porque desde que saiu no Fantástico, parece que tudo é startup. E você tem algumas características aí que você precisa seguir para ser uma startup, tá bom? E eu vou começar falando um pouquinho de mim, bem rápido. Por que eu quis empreender? Por que eu tive essa ideia, esse feeling? Eu sempre fui muito incomodado com a ideia de eu ter que fazer o que as outras pessoas fazem. Desde quando eu era pequeno, eu sempre fui incomodado com o meu lugar, da onde eu me encontrava. O que acontecia na minha escola, nos meus empregos, um pouco mais velho, do que acontecia lá em casa. Então, sempre achei que eu tinha que fazer algo diferente. E desde o meu 6º ano, que eu lembro, o 6º ano foi a primeira vez que eu tentei empreender, o 6º ano do fundamental, que eu venho empreender. No 6º ano, eu comecei a vender CD pirata de jogo na escola, gravava no gravadorzinho de casa, vendia jogo de PlayStation 1, na época ainda, PlayStation 1. No meu ensino médio, eu tentei vender site, fazer sites para as pessoas, de porta em porta. Eu moro em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, e a gente saía no verão, no sol de 40 graus, de terno e gravata e com cara de criança. E tentava vender site para todos os comércios da região, ia de porta em porta. Oi, bom dia, boa tarde, você quer um site? Logo depois, eu abri uma loja virtual de produtos importados da China, que também não deu certo, porque a gente não fazia a menor ideia do que a gente estava fazendo. A gente só tinha muita vontade e o Google para ajudar. Logo depois, eu abri uma gráfica, tentei abrir uma gráfica com a minha noiva, e também não deu certo. Eu quero parabenizar para quem consegue empreender com seu noivo ou com a sua noiva, porque é realmente muito difícil. Quem consegue está de parabéns. E eu já fiz evento também, já fiz evento de festa eletrônica lá em Caxias, já tentei ver se dava certo, também não deu, enfim. Tudo aprendizado, tudo aprendizado. E hoje eu estou no BeRap há 2 anos, sou um dos fundadores, junto com outro aluno da Uniswan, o Ian Marques, que é meu sócio, que ele está sentado ali, escondido ali. Então, tem dado certo, tem sido uma experiência muito satisfatória e eu sou muito feliz do que está acontecendo comigo agora. Então, vamos lá. O que é startup, galera? Como é que a gente pode definir uma startup? Você tem várias definições para startup, só que não é uma unanimidade o que é uma startup. Muitas pessoas definem de diversas formas, mas eu uso uma definição que foi um mentor meu que me disse,
numa das acelerações que eu participei, que são 3 características principais do que é uma startup. Uma startup precisa estar num ambiente disruptivo, inovador. E como a nossa amiga comentou aqui, inovação não quer dizer você inventar algo que não existe. Inovação não necessariamente tem a ver com você criar alguma coisa que nunca ninguém faz. Inovação tem a ver também com você fazer algo de uma outra forma que nunca ninguém fez, ou que tem pouca gente fazendo, que também não sabe como é que faz direito. Reinventar. Reinventar também é inovação. Então, essa é uma das características. A segunda característica fundamental de uma startup é que ela tem que ser escalável. Scale up, é o termo que a nossa amiga trouxe aqui, é escalável. E o que significa ser escalável? Ser escalável significa que você consegue aumentar a sua receita, aumentar o seu faturamento de uma forma não proporcional ao seu custo. Então, você vai aumentar muito mais o dinheiro que você ganha, a sua receita total, e o seu custo de operação não vai aumentar tanto. Vou dar um exemplo de uma empresa que presta consultoria contábil, por exemplo. A gente sabe como é que ganha dinheiro com consultoria contábil. Você tem consultores que dão consultorias para outras empresas, e isso gera a receita da empresa. Como é que uma empresa de consultoria contábil consegue gerar mais receita? Uma forma, trabalhando muito mais, fazendo os seus consultores parar de dormir e trabalhando a noite toda, ou contratando mais consultores. Normalmente, o que ela faz é contratar mais consultores. Cada consultor tem um limite físico que te dá de retorno. Então, se você quiser crescer mais, você vai contratar mais consultores. Se você quiser crescer mais, você vai contratar mais consultores. Você não vai desprender a sua receita do seu custo. O seu custo ele sempre vai crescer junto com você. Ao contrário de uma startup. Uma startup criou a sua plataforma tecnológica, enfim, e consegue botar usuários para dentro, consegue botar clientes, o seu custo vai aumentar um pouquinho. Você tem um custinho de servidor, que aumenta ali um pouco, mas você não tem o custo bruto, que seria criar outra plataforma. O produto já está pronto, você vai botar mais gente para dentro e a sua receita vai crescer e não vai ser proporcional ao seu custo. Tá? Outro exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, se você tem uma fábrica da Volkswagen, da Ford, enfim, quanto você acha que custa para a Ford ir para outro país, que ela não atua? Ela tem que criar uma fábrica, tem que contratar 5.000 pessoas, tem que fazer acordo com distribuidora, tem que fazer matéria-prima, tem que passar por todas as legislações. E isso é um custo tremendo. Agora, para o Uber. Quanto é que custa para o Uber ir para outro país? Ele só vai. Às vezes, o Uber nem pega a autorização do país para funcionar. Foi aqui no Brasil. Ele chegou e falou, opa, estou fazendo aí. Os políticos olharam e falaram assim, opa, não quero isso aqui não. Aí virou essa discussão toda, taxista, Uber e tal, essa outra coisa. Mas ele foi e fez. Não teve um custo muito maior para ele vir para o Brasil do que ele já tinha antes. A plataforma já estava pronta. Ele só chegou e fez. Então, isso é ser escalável, tá? E outra coisa é um modelo de negócio. A gente tem que estar. A startup ela está em busca de um modelo de negócio. O que é um modelo de negócio? É a forma que você ganha dinheiro. Então, por exemplo, por que o Facebook não é uma startup? Se ele é escalável, se ele foi disruptivo, né, na época que ele lançou o produto, hoje não mais, mas o Facebook já sabe o modelo de negócio deles. Eles já sabem ganhar dinheiro. Então, eles não são uma startup. Eles já ganham muito dinheiro, por sinal. Por que o Google não é uma startup? Porque o Google já sabe ganhar dinheiro. O Google continua sendo disruptivo em muita coisa, mas o Google tem o seu modelo de negócio ali pré-estabelecido. Então, ele não é uma startup, tá? Então, vamos lá. Outra pergunta que aparece muito é, como eu começo uma startup? Cara, não tem como ninguém dizer como que você vai começar uma startup. Isso é muito difícil. Tá? Isso é muito difícil mesmo. Cada caso é um caso. E se você é uma pessoa multimilionária, você pode começar de um jeito. Se você é uma pessoa normalmente, como as outras pessoas são, que depende de um emprego, faz faculdade, você vai começar de outro. Então, o que eu costumo dizer é procura ajuda. Procura um programa de aceleração, que eu vou explicar aqui um pouquinho depois. Procura mentores que podem te ajudar, porque um dos problemas da startup, um dos desafios de empreender como uma startup, é que como você está num ambiente inovador e disruptivo, você não tem as respostas. Você não sabe como é que você ganha dinheiro. Você acha que você sabe como é que você ganha dinheiro. Não quer dizer que você saiba. Então, você está aprendendo. Tudo que você faz é um aprendizado.
Tudo que você faz é uma tentativa. Mesmo que outras pessoas já tenham feito, se essas outras pessoas forem startups também, elas não sabem. Elas acham que sabem tanto quanto você está achando que sabe. E para você começar do nada, você vai errar muito, muito mesmo. E eu estou há 2 anos no BeRap, mas o aplicativo só tem 5 meses. Nesse 1 ano e 7 meses, a gente errou muito, 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 muito. Mas erro é igual a experiência. Experiência é igual a aprendizado. E muito aprendizado, você está um pouco mais próximo do sucesso. Não quer dizer que você vai conseguir, mas você está um pouquinho mais próximo. Beleza? Desafios. Quais são os desafios de ter uma startup? Eu separei 2 principais desafios aqui. O primeiro é que você realmente não sabe o que vai acontecer. Você tem que sempre estar respondendo. Se você for fundador, você não tem chefe. Você tem um sócio, ou às vezes você nem tem sócio. Mas se você tem sócio, você tem que saber lidar com isso. Vocês vão rolar no Street Fighter várias vezes. Não literalmente, por favor. Mas vai acontecer. Vocês vão ter que saber lidar com isso. E porque você não sabe qual é a resposta. O sócio não sabe qual é a resposta. Isso é muita pressão. Você fica pensando nisso o tempo todo e você não sabe se vai dar certo. E o outro principal desafio tem a ver com os fundadores. Se os fundadores eles não dão a atenção que a startup merece, ela não vai para frente ou ela tem menos chance, pelo menos, de ir para frente. Tá? Porque você precisa estar vivendo aquilo. Você precisa estar 100% imerso naquele ambiente. Você vai dormir pensando na startup, vai sonhar com a startup. Afinal, é o seu futuro, é a sua ideia, pode fazer diferença na sua vida, pode mudar a vida de toda a sua família, se der certo. Seus sonhos podem se realizar. Então, se você não está 100% imerso naquilo ali, você tem menos chance de dar certo. E aí é que está um problema. Porque tem uma frase que um mentor meu disse, que é assim: se seu sonho é fazer queda livre, você pode fazer com paraquedas ou sem. A diferença é que em uma delas, provavelmente, você não vai ter chance de fazer de novo. Então, assim, quando a gente diz que a gente tem que entrar de cabeça, eu não estou falando aqui para ninguém dar um tapa na cara do chefe, largar a faculdade e falar, chega, eu vou viver do meu sonho, vou fazer minha startup. Eu estou pensando aqui que ninguém é milionário, tá? Quem é milionário consegue fazer isso que eu estou falando, mas na maioria das vezes não consegue. E não é para fazer isso, porque a coisa vira um pouco de paradoxo, porque você imagina, eu estou falando aqui que você precisa estar 100% focado na sua startup, para ela ter um pouquinho mais de chance de dar certo. E aí você larga seu emprego, você larga sua faculdade, você faz tudo, vou viver do meu sonho, viver da startup, e aí você tem um pouco mais de chance de dar certo. Aí a sua mulher te larga, porque você não tem mais emprego, e aí a sua família não fala mais com você, e aí você começa a ter pressão, as coisas não dão certo, você não dorme à noite, começa a ir para o psicólogo, e aí você não consegue mais fazer a startup por causa disso. Então, quer dizer, por um lado, você precisa estar 100% na startup, mas você tem que saber dosar isso. Você não vai ser doido. Cada um sabe o limite que tem, o que pode fazer, o que não pode. E é isso. Se você não largar tudo, pode ser que não dê certo. Mas se você largar tudo que nem um louco, pode ser que também não dê certo porque você largou tudo que nem um louco. Então, hoje, graças a Deus, eu estou só no BeRap. Eu vivo da minha startup, hoje, não sei até quando, se Deus quiser, para o resto da vida. Mas eu era concursado. Eu era funcionário público do município de Duque de Caxias, eu larguei para poder viver do BeRap. Poderia ter dado muito errado. Muito errado. Mas tem dado certo. E é isso que importa, graças a Deus. Aqui no Rio de Janeiro, como eu falei que ia falar um pouco do ecossistema no geral, tem alguns programas que podem ajudar vocês, quem quiser começar a empreender, quem quiser ter uma startup. Um dos institutos que ajuda bastante é o Instituto Oi Futura. Tá? Foi aquele vídeo ali que eu dei, foi entrevista para o Instituto Oi Futura. Eles têm diversos programas. O que a gente participou foi o Impulso, que é junto com o Instituto Eclos, que ele é focado em negócios de impacto social, e ONGs. A gente entrou como um negócio de impacto social.
Eu vou explicar por que a gente considera, não só a gente, os mentores consideram o BeRap um negócio de impacto social. Você tem o Instituto Eccles, como eu disse. O Instituto Eccles, ele faz também editais de impacto social, ele é voltado para isso também. Tem diversos editais, depois quem quiser procurar também é interessante pesquisar sobre o Instituto Eccles. Você tem o BNDES, que também abre diversos editais. BNDES Garagem abriu há pouco tempo, fechou, não sei informar quando abre de novo, mas são programas que dão mentoria para quem quiser abrir uma startup. São programas que te trazem uma experiência muito boa. Tá? Você tem o Startup Rio. Startup Rio é o programa de aceleração onde a gente participa hoje. É um programa muito importante no ecossistema de startup do Rio de Janeiro, porque eles te dão um aporte financeiro de até 96 mil e não pedem participação em troca. Então, você recebe o dinheiro, mas não dá participação. Beleza? E você tem outros. Tem o Startup Chile, se quem quiser aprender espanhol, você pode se inscrever aí, abre de vez em quando. Enfim. Vamos lá. O BeRap. O que o BeRap faz? Como vocês podem ver ali no vídeo, o BeRap ele é uma plataforma, é um aplicativo de batalha de rimas online. Nós somos um jogo. E por que a gente resolveu gamificar o aplicativo? Por que a gente resolveu inserir técnicas de gamificação nele? Por causa do nosso público. O nosso público ele é muito jovem. O nosso público é acostumado com o jogo, é acostumado a jogar. Isso traz um engajamento muito grande para a gente. Então, quando a gente pega a experiência das batalhas de rima e traz para o ambiente virtual, e a gente coloca que quando ele derrota um adversário, ele sobe de nível, ele está acostumado com isso. Se a gente vende itens, que é uma das formas de a gente monetizar, ele está acostumado com isso. Se ele tem essa dinâmica de criar um grupo, criar um clã, e participar desse evento, criar conexões, ele está acostumado com isso. Então, para a gente é muito interessante gamificar o aplicativo em si, gamificar o BeRap. Isso funcionou bastante, tem aumentado o nosso engajamento, e é por isso que a gente aplicou a gamificação nele. Tá? Como é que a gente começou o BeRap? O BeRap ele nasceu de uma parceria minha com outro aluno da Uniswan. A gente tinha algumas coisas em comuns, que nem vocês viram no vídeo, a gente gostava de rap, a gente gostava de empreender, ele também era inquieto que nem eu, e a gente se juntou. A gente percebeu que no Google, o meu amigo também, sócio, ele é especialista em SEO, que são buscas orgânicas no Google, ele percebeu que tinha muita busca por batalha de rima no Google, só que todas essas buscas caíam no YouTube. Ou seja, não tinha nenhum site, nenhum blog, nenhum aplicativo que absorvia essa demanda. Por causa disso, a gente falou, cara, tem um mercado aí, tem algo que a gente pode explorar. Tá? E foi assim que nasceu o BeRap. Hoje o BeRap ali, vocês viram que está com 600 usuários ativos, né? Mas hoje a gente está com, foi na época, foi alguns meses atrás, hoje a gente está com 3 mil usuários ativos já. Estamos chegando a 40 mil torneios realizados no aplicativo. Cada torneio pode ter uma batalha, 3 batalhas, 7 batalhas ou até 15 batalhas. Então, assim, foram quase 40 mil torneios, mas batalhas deve estar chegando na casa dos 100 mil já do aplicativo. Então, o aplicativo está disponível na Play Store. Quem quiser pesquisar BeRap, B-E-R-A-P, vai achar aí agora, pode baixar. Vocês vão fazer o login normalmente pelo Facebook ou pelo Google. E vocês vão conseguir se inscrever em torneios ou assistir. Vocês podem bater. Me chamo Eric, estou no 7º período de publicidade. Mas para você, minha pergunta, seu nome, perdão? Você? Christian. Então, o rap é um estilo musical que ele veio da rua, veio da favela e tem esse calor da rua dentro de uma batalha de rima. Como que você faz para trazer para o seu aplicativo esse calor que vem da rua? Boa noite. Eu acho que assim, nós temos a ideia que a gente nunca vai substituir, a gente não quer substituir as batalhas de rima da rua, tá? Isso é muito importante. É impossível a gente trazer a mesma vibe para o aplicativo. O que a gente faz é complementar a experiência que eles têm. Tem muita gente que não tem acesso às batalhas de rima, não pode rimar, não consegue votar. Tem muita gente que não tem tempo, às vezes o MC não tem dinheiro para ir na roda de rima, às vezes o MC tem um sonho de ser melhor, de viver disso, e ele não tem como ir em roda de rima todo dia. E no aplicativo ele consegue rimar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes e melhorar, para depois chegar na roda e arrebentar. Então, assim, a gente não quer substituir as batalhas de rima. A gente sabe que a gente nunca vai trazer a experiência idêntica à rua. Mas a gente consegue complementar de uma forma interessante para eles.
Então, é isso que a gente acredita. Boa noite, eu me chamo Érico, eu sou estudante de jornalismo. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês, foi uma palestra muito boa, muitas coisas interessantes. Antes de fazer a pergunta, eu quero falar boa sorte para você com essa startup, é uma coisa difícil, eu sei. Muito obrigado. E agradecer a palavra gentil da senhora que falou dos desenhos, agora eu sei que minha bolinha redonda é um Picasso. Minha pergunta para a professora, perdão, eu sou uma merda de nome para lembrar, então, assim, eu sou jornalista de games, eu sou da área de games, então, inteligência artificial é uma coisa que me interessa muito, porque eu estudo muito sobre isso e tal. A senhora falou sobre várias inteligências artificiais, a senhora falou sobre como vai se vir uma inteligência artificial para o Jornal Nacional. Eu queria saber, na sua opinião, a senhora, com todo esse papo que está tendo de inteligência artificial, todas essas mudanças, ela evoluiu demais, a gente está vendo inteligências artificiais aí que fazem coisas que os humanos levam anos e elas fazem dias. Como é que a senhora vê essa área? A senhora acha que tem assim um medo de talvez essas inteligências artificiais terem saído muito, muito cedo para o público aberto? Ou se tem algum medo assim delas serem corrompidas pelo público, usadas de maneira errada, como foi nas eleições e tudo mais? Eu queria saber assim a sua opinião sobre isso. E terminando a pergunta, eu fiquei surpreso que a senhora não mencionou a Cortana, aquela maldita daquela inteligência artificial do Windows 10 que ferra meu computador pra caralho. Então é isso. Obrigado. Cortando a ferro. Como é que é seu nome? Eric. A Cortana ferro o computador de todo mundo. O Eric tá Eu não... Quem é que vai fazer a pergunta da live? Eu acho que a Microsoft, eu acho que realmente a Cortana está ferrando. Eu tive problema na minha casa também por causa da Cortana e eu não descobri o que ela fez. Né? A da live. Então, assim, o que eu vejo? A gente tem 2 parâmetros que a gente pesquisa, né? A gente viu as eleições, eu analisei essas últimas eleições e a gente via que ia ser eleição do WhatsApp, né? Apesar da gente estar vivendo nesse momento de redes sociais, da gente consumir muito redes sociais, o WhatsApp ele veio como uma surpresa de ser realmente o espaço, né? Porque eu não considero o WhatsApp como rede, por enquanto, porque ele não tem um formato de rede, né? Ele tem um formato realmente de comunicação, né? De bate-papo, e a gente viu se alastrando, né? E sendo usado realmente. Quem viu privacidade hackeada? Vocês viram privacidade hackeada? Privacidade hackeada mostra, né, no final, que aqui no Brasil teve o uso de inteligência artificial. A gente sabe que você pode usar para o bem e para o mal. Né? A gente tem todo um debate de ciberataques, de direito forense, que é uma área do direito que estuda essa questão. Né? Quando a gente fala de dados abertos, a gente tem muito medo desses dados abertos também. Ao mesmo tempo que o governo pensa em usar os dados abertos, por que eu penso em dados abertos? Porque eu tenho 3 pilares que a gente discute em dados abertos, que é transparência, né, mostrar para a população o que está acontecendo, participação, a população participar, né, porque ela vai poder ter acesso aos dados, ela vai poder saber como que ela pode usar os dados, e ter o que a gente chama de accountability, né, que é a prestação de contas. Então, no governo, a ideia é... Né, hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma galera que está trabalhando com isso, né, que fala de dados abertos, o ITS, que é um dos institutos, um instituto de sociedade e tecnologia que está debatendo isso, que o medo real é, né, de você ter os dados e as pessoas não saberem usar os dados. Você tem os ciberataques, você tem os vulfs. Então, assim, a gente vê que tem um lado negativo da tecnologia, mas, assim, para o games, ela pode te contribuir, porque ela entende o que você vai fazer. Né? Você pode ter uma inteligência artificial que possa ensinar, né? Você vai entendendo o teu jogador, e aí você pode vir com estratégias melhores para o jogador, para pensar até no roteiro, no personagem. Então, assim, como você trabalha esse dado e você tem que entender esse dado, gerar o conhecimento do dado para pensar em estratégia, você tem ali uma ótima ferramenta para entender. Né? Como você tem o Watson, né, da IBM, você tem mais de 200 formas de aplicação do Watson. Você tem um Watson para aplicar
Se o teu cliente está indo para o concorrente, tu vai lá e manda o push notification, porque você identificou que ele vai comprar no Burger King, não no McDonald's. Então, você tem muitas formas de aplicar a inteligência. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Se as máquinas vão se revoltar, se as máquinas vão nos correr para outros planetas. Tem várias discussões reais que podem acontecer. Não sei se eu respondi. Oi, boa noite. Meu nome é Ana Clara, faço publicidade, estou no segundo período. Minha pergunta é para a Luísa. Eu queria saber qual é o tema que você mais gosta de fazer, a facilitação, e qual foi o projeto que você fez que mais agregou na sua experiência com a facilitação. Boa noite. Os temas que eu mais gosto, na verdade, são mais... Sou de humanas, né, gente? Então, assim, eu já fiz alguns temas. Eu gosto muito do tema de inovação. Então, para mim, startups, inovação, isso tudo me agrada muito. Já fiz alguns temas bem específicos e técnicos, do tipo... nesse ano eu fiz um para a Petrobras, que era sobre o óleo das máquinas mancais. Então, eu tive que aprender a desenhar uma máquina específica e como que coloca o óleo nessa máquina e não sei o quê. Então, essa parte mais técnica eu acho mais difícil, apesar de eu achar super interessante de conhecer, né, e tudo mais. Eu acredito que tem alguns projetos que eu posso citar, né? Eu acho que no ano passado, eu fiz o acompanhamento do plano de manejo das Ilhas Cagarras, que é ali aqui na zona sul do Rio, em frente ali a Ipanema. E o plano de manejo é basicamente entender... O Mona Cagarras é um monumento natural, né, do Rio, e eles chamam um conselho, são várias pessoas diferentes, para falar o que eles acham que pode ser feito naquele local, né, naquele espaço. Então, tem biólogo, tem acadêmicos, tem pescadores, tem todo mundo que de alguma maneira, usufrui ou entende sobre aquele espaço, está falando sobre o que eles acham que é importante de cuidar, de preservar, como cuidar, quais são as áreas que as pessoas podem utilizar, quais são as áreas que não pode chegar nem perto. E aí eu fiz todo o acompanhamento do plano de manejo, foram 5 encontros, para ir ouvindo tudo que eles estavam falando e, a partir disso, definir todo visualmente, né, tudo que eles estavam falando e tudo que eles decidiram. Então, eu achei que foi super positivo, porque era um assunto bem técnico, assim, do tipo... a pererequinha de bromélia, o atobá, não sei do que. Aí eu fiquei sabendo sobre várias coisas, que é um assunto de natureza também eu gosto. E aí eu acho que isso, de algum modo, engajava as pessoas a entender como aquele espaço de natureza, né, público, podia ser preservado, entendeu? E por que aquela área não podia chegar perto, e por que a outra área sim. Então, eu achei que, de alguma maneira, foi bem positivo e agregou bastante valor ao processo deles. É isso. Bom, posso fazer a pergunta que chegou pelo Face? Nossas palestras estão sendo transmitidas pelo Facebook dos cursos de comunicação. Então, tem uma aqui da Rê Araújo, para o Christian. Você começou a empreender desde muito cedo, e eles não deram muito certo, né? Houve uma fase na sua vida em que você pensou, não nasci para ser empreendedor, vou seguir outro caminho? Então, eu nunca pensei que não era para mim, mas eu já pensei que tivesse outros caminhos que talvez fossem mais fáceis. Eu já fui estagiário de uma multinacional e, nesse período, me apresentaram um plano de carreira sedutor, que eu era estagiário e, com 3, 4 meses lá dentro, me botaram para coordenar projeto, porque gostavam de mim. A gerente geral coordenava o estado do Rio de Janeiro, gostava muito de mim, então eu tinha algumas regalias, né? Mas eu saí dessa empresa porque, apesar de ter um plano de carreira, alguma coisa que era interessante, o salário era bom, o benefício era ótimo, enfim. Mas
não era para mim. Eu vi que não, eu queria fazer algo mais, eu queria fazer algo diferente. É arriscado. Provavelmente, se eu estivesse nessa empresa, eu estaria ganhando muito bem hoje. Porque fazem uns 3 anos que eu saí. Mas eu nunca pensei que não era para mim. Eu entendo cada fracasso como aprendizado. Eu falei, cada aprendizado é experiência. E é isso. É isso aí. Mais perguntas? Sim. Olá, alô. É só para testar a minha. Boa noite, eu sou João, de publicidade. Eu queria perguntar a respeito de inteligência artificial. E eu queria saber a respeito da opinião da senhora sobre distopia. A senhora acredita que a sociedade gradualmente está se transformando em uma distopia absoluta? A senhora acha que a tecnologia aos poucos está minando a interação social? Eu acho que tudo depende da forma como você consome a tecnologia, né? Eu acho que você tem uma questão hoje que a gente já discute isso, não hoje, tá? Com a chegada da inteligência artificial. A gente discute isso há muito tempo, né? Desde que começou a internet mesmo, que a gente começou a discutir essa nova sociedade em rede, a gente começou a pensar exatamente o papel, né, a falta de sociabilidade que estava começando a acontecer entre as pessoas, né? As pessoas realmente estavam começando a viver no mundo virtual e menos no mundo real. E com essa chegada das redes sociais, a gente vê cada vez mais as pessoas consomem as redes, né? Elas se tornam individualistas, a tecnologia está deixando as pessoas muito individualistas, as pessoas são antissociais, porque elas estão presas, né? A gente vê isso a qualquer momento, tipo WhatsApp, né? As pessoas ficam, quando a gente está dando uma aula, tá, gente? Isso aí para vocês. A gente está dando uma aula, todo mundo preso naquele WhatsApp, aí você está falando. O que é mesmo, professora? Né? Então, a gente vê isso, a tecnologia realmente faz o conhecimento, muitas vezes ser só aquele conhecimento superficial que você quer, você presta atenção no momento realmente está te chamando a atenção, depois você tem a fuga daquele momento, né? Você acaba fugindo, perdendo, por quê? Porque você está preso no celular, né? Então, eu acho que o celular, esse avanço de tecnologia, essa massificação desse telefone, né, inteligente, ele fez realmente a gente perder um pouco o interesse pelas coisas, né? A gente vê a televisão, a gente está vendo televisão, daqui um pouco a gente já está no celular, né? A gente já está nas redes sociais. Cria-se mais ansiedade, né? Na própria psicologia está se estudando isso, né? O comportamento das pessoas. Então, vocês jovens que consomem muito celular, vocês são mais ansiosos, né? Colocou uma coisa no Instagram, não está aparecendo, ninguém curtiu, aí fica aquela ansiedade. Mandei um WhatsApp, as pessoas não responderam. Então, não é a inteligência artificial que vai fazer isso. Eu acho que é a tecnologia como um todo, né, que faz a mudança do comportamento das pessoas, que interfere, né? Não estou dizendo que faz mudança, mas interfere o comportamento. Claro que a inteligência artificial vai contribuir, né? Porque a gente vai ficar cada vez mais preso à máquina, né? Cada vez mais preso a assistentes pessoais. Mas eu acho que isso já vem há muito tempo, não só de agora. Tem mais uma pergunta aqui que chegou pelo Face, mas antes de fazê-la, eu queria lembrar a todos para não irem embora, porque nós vamos fazer o sorteio dos nossos brindes e vamos tirar uma fotografia com os nossos convidados. Todo mundo ali, tá? Então não vão. É para a Luísa. Luísa, foi difícil para você entrar nesse mundo de criação? Pois ainda há muito preconceito nessa área. Qual dica que você dá para mulheres que amam essa área, mas não encontram espaço? Acho que assim como o Christian falou, não desista. E seja persistente. Acho que a área do design, né, principalmente, é uma área bem nova e muitas vezes não valorizada, né? Então, as pessoas não entendem o valor de um bom site, uma boa identidade visual, um bom folder, um banner, um cartaz, qualquer peça visual, né? Hoje mesmo eu estava comentando com alguns amigos, uma boa apresentação também.
E eu estava comentando com alguns amigos que hoje empreendem e que antes trabalhavam em grandes empresas e chegavam e falavam, tem que fazer essa apresentação de 150 slides para mim para amanhã, por favor. E coisas do tipo, assim. Então, toda vez que tu faz uma peça visual, eu acho importante existir um equilíbrio entre tu entender o porquê que tu está fazendo aquilo, qual é o problema que tu quer resolver com aquela peça, né, com aquela criação. Porque a partir do momento que tu entende o problema que tu quer resolver, tu consegue defender por que ela é importante, por que tu construiu ela daquele jeito. Então, na hora que tu pensa que tu vai fazer algo que seja com matemática de natureza, e aí tu vai usar verde, gente, verde, natureza, semiótica, tal, e aí o cliente chega e fala assim, não, eu estou pensando em rosa, troca aí para rosa. Aí tu vai chegar e vai argumentar. Olha, o verde é mais adequado nessa temática, porque tem a ver com o que a gente está querendo passar de mensagem e tudo mais, e tu vai explicar o porquê que tu fez aquela escolha para aquela pessoa. Aí é que vem, eu acho que o equilíbrio. Tem algumas... Escolha suas batalhas, assim, sabe? Então, em alguns casos, tu vai conseguir conquistar o cliente através dessa argumentação e entendendo qual é o problema que tu está resolvendo ali. E tem casos que a pessoa é chata. E tu vai simplesmente falar assim, eu coloco rosa, não me enche mais o saco. Então, assim, eu acho que é um equilíbrio e, tipo, esse trabalho não vai ir para o teu portfólio. Tu vai só fazer o que o cliente está mandando e faz parte do jogo, assim, sabe? Então, eu acho que cada vez mais a gente está construindo essa área e as pessoas entendendo o valor, quais são os processos, como que um processo criativo funciona. Então, todos os processos criativos que eu faço, eu tento incluir o máximo o cliente nessa decisão, o máximo que posso, eu explico como que as coisas funcionam. Então, quando eu vou mandar uma proposta comercial, eu digo quais são as fases do projeto. A primeira fase é definição de briefing, a segunda fase a gente vai trocar referências, a terceira, eu preciso, para eu fazer, muitas vezes assim, eu faço outras coisas além da facilitação gráfica. Então eu vou fazer um site. Aí, para eu fazer um site, eu preciso receber o conteúdo do cliente. Eu não tenho como fingir que eu sei o que ele faz e escrever o texto. Se ele quiser, eu posso até fazer. Vou chamar alguém de comunicação, jornalista, alguma coisa assim, que é quem vai estar especializado em criar um texto. Agora, se a pessoa não me passa o básico, eu não tenho como construir, entendeu? Então, eu acho que é o máximo possível entender qual é o problema que tu está resolvendo e mostrar qual a metodologia, quais são as fases do projeto, envolvendo o cliente na tomada de decisões e, em alguns momentos, simplesmente desistir. Deu. É isso. Ouviram, né? Isso cai na prova, né? Já caiu, né? Já foi em A1, né? É da forma ao conteúdo, não é isso? Então, tem mais alguma pergunta? Boa noite, meu nome é Pablo, sou de jornalismo. A minha pergunta é a respeito de tecnologia também. Eu queria saber como você estava falando aí sobre a ansiedade dos jovens, cada vez mais de querer esse imediatismo de respostas e sobre também a inteligência artificial. Eu queria saber como você acredita que a tecnologia 5G vai revolucionar tanto na resposta de... como é que eu posso dizer? De imediatismo de resposta de inteligências artificiais e também na facilitação de comunicação entre as pessoas como um todo. Obrigado. Eu acredito que a tecnologia 5G, não sei quem acompanhou a Casa TIM, né, que a gente teve o lançamento da tecnologia 5G na Casa TIM, Minas Gerais. Eu acho que ela vem muito para facilitar a internet das coisas, né? Essa internet de tudo. Então, você vai ter uma conexão mais rápida, você vai ter uma velocidade de conexão, né? Que é essa conexão mais rápida, que vai realmente facilitar a distribuição de dados. Né? Mais uma vez, não adianta a gente sempre cair em dados, porque é isso que a gente está discutindo hoje. Né? Não aqui, mas o mundo discute dados. Então, eu consigo, realmente, com a inteligência artificial, com uma conexão mais rápida, coletar mais dados,
né? Eu tenho facilidade de fazer os meus objetos que estão conectados, né, comigo. No caso, eu quero chegar na minha casa, eu quero que tudo esteja pronto, né? Eu vou ter uma velocidade nesses dados, né? Eu quero passar os vídeos que eu estou gravando aqui, a velocidade de distribuição vai ser mais rápido. Então, o 5G ele vai facilitar realmente essa distribuição, né? Essa forma que a gente tem, né? Com a chegada dessa internet, né? Principalmente essa 4.0 que a gente está vivendo agora, ela vai realmente fazer a gente interagir cada vez mais. Nós vamos ser não só receptores, mas nós estamos nos tornando produtores. E a gente vai ter uma tecnologia aí que está nos ajudando a disseminação por todos, não só por um, né? A ideia de todos para todos do processo de comunicação digital. Acho que é isso, né? Tem mais uma aqui, que é da professora Carla Mota, que está aqui, mas ela mandou pelo Face, né? Para a Adriane também. Como você vê as mudanças que estão na evolução tecnológica? Não, que esta evolução tecnológica imprimirá ao perfil profissional daqueles que estão se preparando para o mercado de trabalho. Que dicas você daria aos estudantes? Estudem dados. Não adianta, gente. O que acontece? Tecnologia, hoje, tem que estudar sempre, né? Então, eu sempre brinco, quem faz cibercultura comigo, eu digo, se eu der para vocês a minha primeira aula, minha primeira aula foi em 2002, sobre tecnologia, vocês vão rir da minha aula, porque eu vou falar para vocês de Second Life, eu vou falar para vocês de MySpace, vocês vão dizer, o que é isso? Vou falar de Mirk, né? Tudo começou no Mirk, essas redes sociais, tudo começou com as comunidades virtuais, né? Quem usou Mirk aqui? Olha só, 4, 5 pessoas, 6, 7? 7 pessoas de quantos aqui que a gente tem? Só coroa, apaga. Então, assim, é isso. Então, eu acredito que a gente tem que se adaptar a essas novas profissões, né? Então, assim, se você vê um investimento que a Globo, não sei se o pessoal da Globo, que eu estou vendo, está bem global o evento, se eles já falaram nisso, mas gostaram bem global. Mas eles têm um investimento, gente, gigantesco. O Jornal Nacional passou, acho que há 1 semana ou 2 semanas, um documentário só falando sobre inteligência artificial, né? Eles estão preparando, um spoiler aqui, eles estão preparando uma série só sobre novas profissões, né? Então, o que é isso? É exatamente ver o que vai ser as profissões do futuro. Drone, né? É uma das profissões do futuro. Pilotar drone. Vocês têm que aprender. Quem trabalha com fotografia, é interessante aprender como usar um drone, como fazer, né, filmes a partir disso, né? Inteligência artificial, área de ciência de dados para tomada de decisões no marketing. Tem que aprender. BI está aí, gente. O BI é isso, é estudar dados. Então, no marketing, a gente está vendo muito isso. No jornalismo, né? Estou falando de marketing aqui, mas a gente tem o jornalismo. A área de jornalismo de dados, né? Até que ponto o robô pode escrever uma notícia? Não, ele pode ajudar a coletar a informação. Mas eu tenho que ter o jornalista ali para realmente ver aquela notícia, compilar, né? O que ele está escrevendo, botar nas regras do jornalismo. O robô não estudou jornalismo. Então, assim, eu tenho que estudar dados, porque eu sei que a máquina pode realmente, né, sobressair o humano. Mas eu acho que a gente não pode deixar a máquina sobressair o humano, tá, Carla? Eu acho que a gente realmente tem que estar a par do que a tecnologia está acontecendo. Gente, internet das coisas. Tem que estudar a internet das coisas. O que é isso? Tudo é internet agora, né? O Fantástico mostrou agora os 50 anos da internet, né? A internet está fazendo 50 anos. Né? Se vocês veem a evolução, o tamanho dos computadores que estão se tornando hoje por causa dos grandes bancos de dados, né? Big Data, tem que estudar Big Data, né? Tem que estudar, o que mais? Mineração de dados, o que eu extraio de um dado, o que é um dado, equações, né? Algoritmo, o algoritmo ele é trabalhado com equações. E eu sei que vocês vão ficar tristes, mas a gente vai ter que, a comunicação vai ter que perder aquilo, não gosto de matemática. Porque a gente vai ter que aprender a lidar com números, né? Eu sei que vocês odeiam mídia. Quando vocês vão fazer mídia, vocês odeiam mídia. Mas, gente, essa área de ciência de dados tem que entender um pouquinho de números, né? Porque a base deles está nas equações, né? Os algoritmos é isso, são equações, são números que eu vou fazer para coletar as informações. Então,
tem que estudar. E a gente, tem que saber tudo, mas se você for mandar uma pessoa de TI, você tem que saber pelo menos o básico, como funciona, né? Então, acho que a área de programação também é uma área interessante. Não sou de TI. Dá uma olhadinha, comece a estudar. Né? A gente tem várias linguagens, né, da inteligência artificial, né? Python, né, que é uma das principais linguagens, né? Python, de inteligência artificial. Então, tem muito curso já gratuito, né? Tem curso gratuito de jornalismo de dados na internet. Então, assim, olhem esses cursinhos gratuitos no YouTube. Acho que vale a pena dar uma olhadinha e começar a dar uma estudada. Acho que é isso. E agora eu vou chamar o professor Alexandre para finalizar a palestra. Tipo vingança. Finalizar a palestra? Porque eu sou sua fã e quero te ouvir. Então é só agradecer a vocês a presença, a paciência, homenagear, para não deixar de fazer pergunta, porque eu sou jornalista. Primeiro, 3 cabeçudos, corajosos, parabéns aos 3. Tem mercado para isso? Você vive hoje disso? Né? E você, quais são os seus próximos desafios? Por exemplo, eu estava tentando baixar aqui, embora não faça rima nenhuma, mas eu estava tentando baixar na Apple Store, não tem ainda. É mais difícil? Vai conseguir? Vai colocar? Qual o teu próximo passo? Tá? Só para terminar as 2 perguntas rapidinho. Dá para ganhar dinheiro com isso? Então, na verdade, eu estou justamente esse ano organizando a empresa para conseguir trabalhar com mais pessoas, porque eu não estou dando conta de tudo que tem que ser feito. Então, quem quiser trabalhar com facilitação gráfica... Mandem currículos, por favor. Mandem currículos para mim, porque é um assunto novo. Assim, São Paulo, como sempre, muito na frente, muita gente fazendo facilitação gráfica em São Paulo. No Rio de Janeiro tem poucas pessoas. E a gente está entendendo como trabalhar em rede, na verdade. Cada vez mais, sabendo que no futuro cada pessoa vai ter 1000 funcionalidades. Então, ao mesmo tempo que eu faço facilitação gráfica, eu faço outros serviços de design e eu não quero só fazer facilitação gráfica da minha vida. Eu não quero desenhar de segunda a sexta. Eu quero fazer várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu quero poder ajudar a atender essa demanda. Então, eu estou, desde o início do ano, treinando algumas pessoas para trabalhar comigo, e aí procurando mais pessoas. Eu vou fazer um curso agora de facilitação gráfica, que eu acho que vai sair na Casa Firjan. Então, em breve, em novembro, vai ter mais informações. Dá para viver disso, o pessoal é uma demanda nova, então, eu até estava falando antes, co-criar com o cliente o que ele quer resolver com esse problema, sabe? Qual é o problema que a gente vai resolver com a facilitação gráfica? Tudo bem, dá para pensar em qual é a comunicação, sabe? Eu acho que é isso que também tu estava falando. A facilitação gráfica é uma ferramenta, né? Não é ela é meio, ela não é fim. E comunicação é muito isso também, né? Então, o que a gente está querendo resolver? O que a gente quer comunicar? Qual o problema que essa empresa tem? Por que não está conseguindo comunicar? O que as pessoas não estão entendendo? Eu acho que tem um super mercado para a educação, a parte de cursinhos, parte de vestibular e tudo mais, a gente nem começou, sabe? Então, eu diria que vale a pena tentar. Oportunidade, maravilha. Christian. Então, respondendo a pergunta sobre iOS, né, na Apple Store, a gente tem algumas questões que justificam porque a gente ainda não fez a versão para iPhone, tá? Primeira é o investimento. Para fazer uma versão para iPhone, você precisa de um iMac ou de um MacBook, de um iPhone para testar e tudo mais. São equipamentos que a gente sabe que tem um custo alto. E, em contrapartida, se fosse só isso, não teria tanto problema, mas, em contrapartida, nós temos dados que indicam que só 16% dos nossos usuários têm iPhone. No Brasil, isso, tá? Lá fora é outros 500. Aqui no Brasil é assim. Então, no momento que a gente se encontra agora, de aprendizado, não justificaria o investimento, por enquanto. Então, essa é a questão. Mas vai ter. A gente pretende lançar os dados. Exatamente, a aplicação de dados. Exatamente. Bom, gente, vai ter sorteio de brindes, então permaneçam em seus lugares com os numerozinhos. O meu já está aqui na mão. Hein? Obrigada. O staff não vai embora. E eu queria um aplauso coletivo para os nossos convidados e para a professora Maria João.
Gente, muito obrigada. Inovação, acabamos de terminar na quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, o tema é informação. E foco em quem a gente vai receber amanhã como palestrante. Elza Jimenez, produtora da Globo. Lívia Torres, repórter e apresentadora de telejornal. E o Flávio Fachel, também repórter e apresentador do telejornal. Fachel, como é que ele fala o bordão dele? Olha a hora. Olha a hora. Ele vai estar com uma banca também vendendo os livros deles aqui fora. Os livros dele aqui fora. Amanhã, importante, o encerramento não será aqui. Será no Silvia Biságio, às 19 horas. Um aviso importante. Galera que já está saindo, a gente vai fazer como fizemos ontem. Terá 2 staffs em cada uma das portas, 2 em cada uma das portas. Então, vocês saem, entregam para eles os papeizinhos com as horas e, em seguida, assinam a chamada da aula de vocês de hoje. Staffs da infraestrutura, por favor, não vão embora. E vamos ao sorteio! Marcele, serão 4 brindes hoje. Mentira, são 5 livros hoje, porque a gente tem um livro... 5 brindes. Números à mão, hoje o papelzinho é verde. 0730662. Vou falar de novo que a colega ali pediu, ó. 0730662. Menino, não é aquela era mesmo, menino? É tu mesmo? Ah, então vem. Aqui com a Inês. Segundo brinde. Direto da mão da Luísa. Papelzinho verde também. Atenção. 0730681. Tem chance não. Manda outro, manda outro. 81. Gente, tá aqui 81, tá aqui 81, tá aqui 81. Menina Jana, ela veio confirmar no meu ouvido. 081, é isso mesmo, já foi o segundo. Professora Adriane, sorte, sorte, sorte. Ih, veio verde também. Verde. Número 0730685. 0730685. Opa, manda outro. É tu mesmo? Que isso? Tá vendo? O povo fica na dúvida. Que isso, hein? O povo fica na dúvida. Agora é que a galera fica descrente com a sua própria sorte. Eles não acreditam. Nosso penúltimo brinde, papelzinho amarelo, galera. 0915585. Que isso aqui, ó. Aqui, ó. Professor Gerton presenteando aqui a gente. Obrigada. E agora a gente vai fazer foco aqui no telão, porque a gente vai fazer o brinde da galera que seguiu a papelaria Summer, marcou 2 amigos. Só vai estar apto ao prêmio se tiver feito essas funções. Sorteando. Opa, já chegou. Palominha Leal. Que isso, cara? Palominha Leal. Gente, encerramos. Muito obrigada e até amanhã, 19 horas, no Silvia Biságio. Professores, por favor, os alunos